Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 21 horas e 11 minutos. No Brasil, 17 horas e 11 minutos. A BTC está num mega impasse. Olha o candle de indecisão, né? Um doji aqui no 12 horas, em forma de cruz, que indicia uma absoluta indecisão do mercado. Não sabe se vai para cima, não sabe se vai para baixo, justamente porque a gente testou já várias vezes de baixo para cima a VWAP mensal na faixa de 43.600 e até agora não transpassamos de baixo para cima. Mas a BTC está nessa pernada, está iniciando essa pernada impulsiva que vai levá-la em direção a 80 mil dólares. Porém, existem toda uma série de circunstâncias e vicissitudes que dão uma travada. A principal delas é o feriado de Martin Luther King amanhã nos Estados Unidos, que impuseram o fechamento da bolsa de Nova York, da Nasdaq. Então a BTC fica nesse compasso de aguardo. As bolsas do Oriente Médio que funcionaram hoje, principalmente a de Tel Aviv, fechou a menos 0,73. É bem provável que a BTC fique nesse reme-reme, nessa indecisão, até a abertura dos futuros de Nasdaq e Dow Jones, que vai acontecer na madrugada do dia 17 para o dia 18, no final da segunda-feira para o início da terça-feira. Até lá não tem muita novidade. O fato é que a mídia tradicional já está dando conta de uma migração de boa parte dos engenheiros de softwares e dev teams do Vale do Silício dentro dentro da old school para essas startups de blockchains, que já na verdade, a gente já estava presenciando isso aqui. Quem acompanha o meu canal há bastante tempo já sabe que esse aumento exponencial em termos de códigos de programação dentro das blockchains já é um movimento muito mais robusto do que essa reportagem. É só um indício do que já está acontecendo. Muitos divs já estão migrando da old school, vamos colocar, as blockchains já são uma nova corrida de ouro dentro do Vale do Silício. Isso já foi reportado aqui no canal há bastante tempo. A quantidade de códigos de programação dentro das blockchains aumentam de forma exponencial. Só não vê quem não quer. Os críticos, os céticos, falam que a Web3, a web descentralizada, padece de lentidão, que é o caso da Ethereum, padece de respostas refratárias, que é o caso da ETH, que é a primeira grande rede descentralizada experimentada pelo mundo. Só que isso parece uma novela já vivenciada com a própria internet, que vivenciou todo esse drama de lentidão, de respostas letárgicas. Tudo isso vai ser superado justamente pela terceira, quarta e quinta gerações de blockchains que estão chegando. A Phantom, a Atom, são exemplos bizarros e claros do avanço tecnológico em termos de escalabilidade. Então, esse mimimi no sentido de que a Web3 não teria viabilidade porque tem respostas lentas, tudo isso a gente já vivenciou na web tradicional, na internet que a gente usa hoje. E todo esse mimimi vai ser repetido até que em um dado momento a gente vai estar imerso nessa realidade. E aí eu espero sinceramente que vocês já estejam embarcados
em Polkadot, Kusama, Phantom, Atom, WaxP, EOS, bem, enfim, todas aquelas altcoins de altíssima octanagem, as quais eu me reporto diuturnamente. Não existe nenhum inverno cripto, não existe nenhuma cruz da morte. A gente só pode falar disso depois que a BTC bater no mínimo 150 mil dólares. Tá bom, pessoal? Fica esse registro, amanhã eu tô de volta. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, amanhã eu tô aqui para analisar a própria BTC. Grande abraço, até amanhã.